Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Com Nossa Senhora Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, primeiro, boa tarde a você que nos acompanha, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? Nós estamos no nosso programa, que tem o significativo título Sede Santos, que é o que está escrito também, na verdade, é o que está escrito também na palavra de Deus, em Levítico, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E de verdade, quando nós nos deparamos com essa afirmação, nós entendemos então que a santidade é algo de grande, porque quando falamos de santidade, falamos do próprio Deus, né? Deus é santo. Isaías viu Deus na sua glória, os serafins que proclamavam dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Ele é o santo por excelência. Por isso, de verdade, nós aprendemos a descobrir em Deus a santidade. E por isso, eu e você somos também convidados à santidade, todos nós. Não só eu, porque sou sacerdote, mas todos e cada um. Nosso chamado à santidade é universal. A Constituição Dogmática Lumen Gentium diz exatamente, no seu capítulo 5º, tem esse título muito importante, vocação universal à santidade. O chamado que Deus faz a todos, sem exceção, para sermos santos. Isso é importante lembrar. É um chamado universal, né? A todos. Né? Então, por isso, nós somos convocados, somos chamados à santidade, justamente a partir do batismo. Né? Por isso, hoje e sempre, nós devemos ter, até o fim, uma luta constante para vivermos na santidade. A santidade é algo de grande, é algo de bonito, é algo de profundo. Por isso, nós temos a oportunidade de viver a cada dia a santidade, buscando realmente sermos de Deus. E nesses programas que nós fizemos sobre a santidade, falamos de cada vez de alguma personalidade, algum santo canonizado, alguma santa canonizada. E aí temos aí já alguns programas que fizemos, desde quando iniciamos no dia 28 de março. Né? Nós falamos do mártir adolescente, no dia 28 de março, São José Santos del Rio, que completava seu aniversário natalício, no dia 4 de abril, dia de São Francisco Marto, né? Que era aniversário também, era aniversário de fato da morte de São Francisco Marto, pastorinho de Fátima. Dia 11 de abril, sábado santo, falamos de Santa Maria Madalena. Dia 18 de abril, Padre Reinaldo Consolou de São Pio de Pietrelcina. Né? Dia 25 de abril, falamos de Santa Diana Beretta Molla. Dia 3 de maio, São Felipe e São Tiago Apóstolos, que era o dia deles. E no sábado anterior falamos, né, no sábado precede a este, há 8 dias atrás, falamos sobre São José de Cupertino. Né? E hoje, então, vamos falar de São João Paulo II. Exatamente porque ele completa aniversário de nascimento no próximo dia 18. Né? Na segunda-feira se completa aniversário de nascimento, mas também não é um simples aniversário de nascimento. Né? É muito mais, é o centenário do seu nascimento. Né? São João Paulo II nasceu dia 18 de maio de 1920. Então agora, na segunda-feira, completa 100 anos do seu nascimento.
Então resolvemos então falar, por este motivo, de São João Paulo II, outro grande santo de Deus. Muito bem, falar de São João Paulo II é bastante interessante, porque é um homem que veio de uma terra distante, de uma terra marcada pelo sofrimento, a Polônia, mas marcada por uma grande espiritualidade, né, de um grande amor apaixonado a Deus, terra de mártires, terra de grandes santos, terra também, além disso, uma terra que é marcada pela devoção mariana. Né? Tem lá sua padroeira, a rainha da Polônia, Nossa Senhora de Czestochowa. Né? E por isso nós queremos aqui tratar dessa figura, João Paulo II, que todos conhecemos, né? ou pessoalmente, ou porque ouvimos na TV, na internet, quando ele veio no Brasil, né? Por diversos motivos, e porque também é um grande testemunho de vida, de santidade, seus ensinos, o seu exemplo de vida, né? Mesmo quando estava sofrendo, ali nos dava grande exemplo. Então por isso que eu gostaria então de falar hoje de São João Paulo II, dizendo algumas coisas sobre este santo. Né? Primeiro, João Paulo II, ele nasceu, como disse, no dia 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, né? Na Polônia. Na verdade, o Papa João Paulo II, ele foi batizado com o nome de Karol Józef Wojtyła, né? Karol Józef Wojtyła. Nasceu em Wadowice, que é no sul da Polônia, né? A 50 quilômetros de Cracóvia, né? Que seria assim, a cidade mais próxima. E é uma grande cidade, né? Wadowice é menorzinha. E era o mais novo dos 3 filhos de Karol Wojtyła, né? Ele levava o nome do pai, né? E de Emília Kaczorowska, né? Que tinha ascendência lituana, né? E ucraniana. Né? Emília morreu em 13 de abril de 1929, com 45 anos de idade, né? Quando Karol tinha 8 anos de idade. Sua irmã mais velha, Olga, já tinha morrido antes do seu nascimento. Ele ficou muito próximo do seu irmão Edmund, né? Que era 14 anos mais velho e era chamado de Mundak. Né? E ele era médico, o irmão de João Paulo II. Também é importante dizer que Emília foi convidada justamente a abortar quando teve João Paulo II, porque ela tinha terríveis problemas na gestação, problemas cardíacos, e o médico falou que era bom ela interromper a gravidez. Ela disse que isso não faria de modo algum. A Emília disse, não, isso não faço. Né? Coisa errada eu não faço, disse Emília. E aí ela permaneceu com a ideia clara de se tornar mãe, né? E assim se tornou mãe, né? Com prejuízo à sua vida. Né? Então, de verdade, quando Karol tinha apenas 8 anos de idade, perdeu sua mãe. A irmã já tinha morrido antes dele nascer. Né? O irmão Edmund também vai morrer também quando ainda João Paulo II, Karol, né, Karol Wojtyła, era ainda jovem, né? E depois Karol, ele de verdade vai aos poucos, como toda criança, gostando de algumas coisas que é próprio das crianças, né? Jogando futebol, né? Na posição de goleiro, sempre gostava de futebol. Durante a sua adolescência ele teve grande contato com a comunidade judaica de Wadowice, né? E os jogos de futebol eram sempre jogados entre judeus e católicos, né? Com Wojtyła muitas vezes do lado dos judeus, né? Então, tranquilamente isso, né? Ele não tinha esse preconceito por os outros serem judeus, né? Em meados de 1988, Karol e seu pai deixaram Wadowice e se mudaram para Cracóvia, onde se matriculou na Universidade Jagiellônica.
Enquanto se dedicava ao estudo dos tópicos como filologia e diversas línguas na universidade, Carol também se prontificou como voluntária na biblioteca, além de ter sido obrigada a participar do alistamento obrigatório. Em 1938, estava para estourar, né, já estava estourando, né, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então ali, de verdade, já estava se começando a ficar mais difícil a vida na Polônia. Né? Ele foi obrigado a estar na Legião Acadêmica, mas se recusou a tirar. Né? Ele ainda participou de diversos grupos teatrais, né? Então aí na juventude ele sempre será ligado ao teatro, né? Ele gosta da vida de teatro, né? De ator, né? Ele vai criar cada vez mais um desejo de trabalhar mais no teatro, né? E aí o talento para as línguas, né? Ele aprendeu, né? Ele foi aprendendo nesse tempo várias línguas, chegou a aprender dentro dessa época pelo menos 12 línguas, depois aprendeu um pouco mais quando se tornou papa, né? Era um poliglota, falava várias línguas. Em 1939, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a Universidade Jagiellônica após a invasão da Polônia, e era o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1 de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia e ali se inicia a Segunda Grande Guerra. Né? Todos os homens capazes foram obrigados a trabalhar, e assim, de 1940 a 1944, Carol trabalhou em empregos diversos, como mensageiro para um restaurante, operário, numa mina de calcário para a indústria química, Solvay, tudo isso para evitar ser deportado para a Alemanha. Então eles tinham que trabalhar forçosamente para não irem para a Alemanha. Seu pai, um suboficial do exército da Polônia, morreu de ataque cardíaco em 1941. Né? Então, de verdade, né? Também no meio de toda essa situação, ele ainda perde o pai. Então ele já não tinha nem mãe, nem pai, nem irmã, nem irmão. Ele estava plenamente sozinho. Né? E aí ele conta, ele mesmo diz, né, não estive presente, nem na morte da minha mãe, nem do meu irmão, nem na de meu pai. Aos 20 anos eu já tinha perdido todos os que eu amava. Então a vida dele já era marcada desde a juventude por grande sofrimento. Né? Mas depois da morte do pai também, né, como ele perdeu o último parente mais imediato, começou a surgir a ideia que ele pudesse ser padre, a ideia do sacerdócio. Em outubro de 1942, ele procura então o arcebispo de Cracóvia, na época era Adam Stefan Sapieha, e o cardeal Sapieha, arcebispo de Cracóvia, né, o acolhe, né, para estudar, né, no seminário então clandestino, porque ele podia ter seminário, né, eles não deixavam. Porque quando João Paulo II saiu com o pai de um lado para o outro, eles foram obrigados a saírem de uma região e irem para outra também. Exatamente por quê? Porque, por um lado, a Polônia estava sendo invadida pelos comunistas. Só que na outra parte da Polônia, ela estava sendo invadida pelos nazistas. Então, de todo lado, a Polônia já não tinha mais autonomia nem independência. Né? Outros povos, outros regimes estavam dominando a Polônia. Muito bom, muito bem. Em 29 de fevereiro de 1954, né, Carol foi atropelado por um caminhão, né, lá na Polônia. E, de verdade, ele teve uma concussão séria, um ferimento nos ombros, né? E, de verdade, só dele ter sobrevivido, ter sido atropelado por um caminhão, que não é pouca coisa, não? Ele já achou que era um sinal claro de sua vocação. Em 6 de agosto de 1954, chamado Domingo Negro, a Gestapo juntou os homens da Cracóvia para evitar uma rebelião similar, né, anterior ocorrida em Varsóvia. Carol escapou, se escondendo no porão, na casa de um tio, na rua Tinieka, número 10, enquanto as tropas alemãs vasculhavam os andares superiores. E de novo, então, ele salvou-se, né, de ser preso, de acontecer coisa pior com ele, né? Mais de 8.000 homens e rapazes foram levados presos naquele dia,
Mas Carol conseguiu de novo escapar para o Palácio do Arcebispo, onde permaneceria até a retirada dos alemães. Na noite de 17 de janeiro de 1955, os alemães fugiram da cidade e os estudantes puderam retomar o então arruinado seminário. Carol e os outros seminaristas ofereceram-se para limpar pilhas de imundícies congeladas que se acumulavam nas latrinas. Carol também ajudou uma garota judia de 14 anos chamada Edith Zierer, que tinha fugido de um campo de trabalho alemão em Częstochowa. Edith havia desmaiado na plataforma de trens e Carol a carregou e ficou com ela durante toda a viagem até Cracóvia. Ela afirmou que Carol salvou-lhe a vida naquele dia. A organização judaica, B'nai B'rith, afirma que Carol ajudou a proteger muitos outros judeus poloneses dos nazistas, além de ter priorizado a amizade com os judeus. Então, já nesse tempo, antes de ser padre, ele já se destacava por tudo isso. É também no tempo que ele está, ainda antes de ser padre, que ele trabalha quando ele trabalha forçado, nas minas, de verdade, quebrando pedras, É ali que ele faz a sua consagração segundo o método de São Luís Maria Grande de Montfort, Ele se consagra segundo o método de São Luís de Montfort a Nossa Senhora. Ao término dos estudos no seminário de Cracóvia, Carol foi ordenado padre em 1º de novembro de 1946, dia de Todos os Santos, pelo seu protetor arcebispo de Cracóvia, Adam Sapieha. No dia seguinte, o padre Wojtyła, era dia dos finados, ele celebrou sua primeira missa na Catedral de Wawel, a Catedral de Cracóvia, e justamente na cripta, justamente porque era dia dos finados. A sua primeira missa foi no dia dos finados. Então foi estudar teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, o chamado Angelicum, lá de Roma, onde ele conseguiu a sua licenciatura e posteriormente o seu primeiro doutorado em teologia, com a tese, a doutrina da fé segundo São João da Cruz, a fé em São João da Cruz, foi o tema de doutorado de São João Paulo II. Retornou para a Polônia no verão de 1948, com a sua primeira tarefa pastoral na vila de Negowice, a 24 km de Cracóvia. Chegou à vila na época da colheita, e a sua primeira ação foi se ajoelhar e beijar o chão, esse gesto que depois ele adaptou do santo francês João Maria Vianney, e tornou-se a marca registrada depois de ser pontificado, beijar o chão de onde ele chegava. Em março de 1949, Carol foi transferido para a paróquia de São Floriano, em Cracóvia. Ele lecionou ética na Universidade Jagiellônica e, posteriormente, na Universidade Católica de Lublin, hoje rebatizada em sua homenagem, na Universidade de João Paulo II. Quando lecionava, juntou um grupo de aproximadamente 20 jovens à sua volta, que passaram a se chamar Rodzinka, a pequena família. Eles se encontravam para rezar, para discutir filosofia, para ajudar os cegos e os doentes. O grupo eventualmente cresceria, até ter aproximadamente 200 pessoas, suas atividades se expandirem para incluir viagens anuais para esquiar e para andar de caiaque. Então, muitas das fotos que a gente vê de João Paulo II, já padre, de caiaque, celebrando na montanha, era de verdade com esses jovens, com esse grupo de jovens grande que ele foi criando nesta paróquia. Em 1954, Karol Wojtyła obteve o segundo doutorado em filosofia, com uma tese avaliando a ética segundo o sistema de Max Scheler. E ele ainda teve que esperar um pouco mais para receber o grau de doutor, porque as autoridades comunistas não deixaram, ele só pôde receber em 1957. Durante esse período, Wojtyła vai escrever uma série de artigos no Jornal Católico de Cracóvia, chamado Semana Universal, que tratava de assuntos importantes na época da igreja, e eles ficou em criar uma obra literária original durante os primeiros 12 anos de sacerdócio. A guerra, a vida sobre o comunismo e suas atividades pastorais foram inspiração para suas peças e sua poesia. Então ele começou a escrever peças teatrais, como ele gostava de ser ator, ele começou a escrever suas próprias peças teatrais, e ainda também poesia. E aí ele usou 2 pseudônimos, Javiere, e Stanislau Gruda, para distinguir sua literatura e suas religiosas que eram publicadas sob seu nome, e também para que elas fossem consideradas por seus próprios méritos, e não por causa de que ele era padre. Em 1960, Carol publicou o influente livro teológico Amor e Responsabilidade, uma defesa dos ensinamentos tradicionais da igreja sobre casamento a partir
de um ponto de vista filosófico novo. Ele começa então a tratar desses assuntos, né? Ele já gostava de tratar desses assuntos sobre a questão do matrimônio, do amor humano, né? João Paulo II então vai escrever um livro chamado Amor e Responsabilidade nessa época. Em 4 de julho de 58, enquanto Karol estava em férias andando de caiaque, né, nos lagos da região norte da Polônia, o Papa Pio XII, né, o elevou à posição de bispo auxiliar de Cracóvia. Ele estava lá feliz, né, se divertindo, e a diversão acabou logo, porque ele foi chamado, né, por um bispo polonês para dizer que ele tinha sido nomeado bispo. Foi então convocado a Varsóvia para se encontrar com o primaz da Polônia, o cardeal Wyszynski, que o informou de sua nova função. Foi o cardeal Wyszynski, né, que disse que ele tinha sido ordenado, que ele seria ordenado bispo, foi eleito bispo. Ele concordou em servir como bispo auxiliar junto ao arcebispo Eugênios Bazak, sendo ordenado para bispo como bispo titular de Omb, em 28 de setembro de 1958. O arcebispo Bazak foi o principal, né, que o consagrou, né, os outros 2 bispos auxiliares foi Bolesław Komneck, né, futuro cardeal-arcebispo de Wrocław, e Franciszek Jope, futuro bispo de Opole. Foram os principais que consagraram junto, que ordenaram Karol Wojtyła bispo nessa época. Com a idade de 38 anos, Karol se torna o mais jovem bispo da Polônia. Foi ordenado bispo com 38 anos de idade, né? O arcebispo Bakiak viria a morrer em junho de 1962. Em 16 de julho, Karol Wojtyła foi escolhido como vigário capitular, administrador temporário da arquidiocese, até que o novo arcebispo deve ser escolhido. Em outubro de 1962, Karol participou do Concílio Vaticano II, né, no qual ele contribuiu com 2 dos mais importantes, né, e históricos resultados do concílio. O decreto sobre a liberdade religiosa, ele ajudou a fazer o primeiro texto, né, um documento que se chama Dignitatis Humanae, né, e a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo de Hoje. O esquema é feito por João Paulo II, foi ele que, quando era bispo, né, que escreveu o texto preliminar que se tornou a Gaudium et Spes, o documento sobre a Igreja no Mundo de Hoje. Ele ajudou muito nos escritos do Concílio Vaticano II. Nesse tempo, Karol já mostrava sua abertura para o ecumenismo, né, e de verdade, então, ele já ficou então, assim, mais conhecido. Ele também participou de reuniões do Sínodo dos Bispos, né? E por isso, dia 13 de janeiro de 1964, o Papa, São Paulo VI, o Papa da época, o elevou para arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 67, São Paulo VI anunciou a promoção do arcebispo Karol Wojtyła ao Colégio de Cardeais, né? Então, 3 anos depois ele se torna cardeal da Santa Igreja. Wojtyła foi nomeado cardeal presbítero do título de São Cesário em Palácio, né, em Roma. Cada cardeal tem uma igreja, né, que ele cuida em Roma, da qual ele é titular em Roma. E essa era de João Paulo II. Em 1967, ele foi importante na formulação da encíclica Humanae Vitae. Ele não pôde ir, né, para um congresso que preparava o Humanae Vitae, né, que era a carta do Papa Paulo VI, que falava sobre os métodos anticoncepcionais, né, e sobre a procriação, mas ele deu algumas ideias, ele falou algumas coisas, né, ele foi proibido de sair nessa época pelo governo comunista, né. Até o ano de 1967, Karol já tinha publicado mais de 300 ensaios em revistas e livros, né. Em 1970, né, de acordo com o testemunho contemporâneo, Karol Wojtyła foi contra a distribuição de uma carta nas cidades de Cracóvia, afirmando que o episcopado polonês estava se preparando para comemorar os 50 anos da Guerra Soviética Polonesa. Naquela época, a Polônia estava sob o jugo soviético, né? E, de fato, foram várias vezes que João Paulo II, né, o cardeal Wojtyła, mesmo como padre, já se opunha ao regime comunista, né? Ele sabia que aquilo fazia mal, o comunismo ateu, ele nunca se aliou aos comunistas, muito pelo contrário, ele sempre foi contra, né, e ajudou todos aqueles que foram perseguidos, né, pelos comunistas, sejam judeus, sejam cristãos, né. Wojtyła abriu e consagrou a igreja de Nossa Senhora Rainha da Polônia em Nova Ruta, né, após mais de 20 anos de esforços contra o governo comunista polonês, né, que muitas vezes se pediu ali uma igreja onde tinham os trabalhadores, né,
e de verdade não se dava essa oportunidade, mas ele conseguiu enfim fazer a igreja, né? Quantas vezes que ele levantou uma cruz em Nova Ruta e vinha o governo comunista e derrubava a cruz. João Paulo II, cara, põe a cruz de novo lá em cima. E assim foi várias vezes, né? Ele era também bastante persistente, né? Diante das perseguições que não eram poucas à Igreja Católica na Polônia em sua época, pelo governo comunista. Harel persistiu até ganhar as licenças, mas com o passar do tempo foram somando pequenos ganhos, como a ampliação de uma capela improvisada, até que em 1977 Wojtyła consagrou a igreja. Esse tempo se tornou símbolo de luta contra o comunismo. Tanto em 1979, o governo proibiu, então, o Papa a ir àquela igreja. Mas 4 anos mais tarde, o Papa foi então até aquele lugar com mais de 300 mil daqueles que de verdade já estavam ali, né, poloneses que foram acompanhar já o Papa. Em agosto de 1978, após a morte do Papa Paulo VI, o cardeal Wojtyła votou no conclave papal que elegeu o Papa João Paulo I. João Paulo I morreu após somente 33 dias como Papa. E aí então teve que começar um novo conclave, depois de um pouquinho mais de um mês. O segundo conclave, de 1978, começou em 14 de outubro, 10 dias após o funeral do Papa João Paulo I. Foi dividido entre 2 fortes candidatos ao papado, né? Cardeal José Psiri, arcebispo de Gênova, e o arcebispo de Florença, cardeal Giovanni Benelli, né? Que estava bem próximo de João Paulo I. Na verdade, tanto foram as dificuldades, os problemas de tentarem ver entre os dois, né? Nenhum dos dois conseguiram voto suficiente para ser eleitos, né? Então aí eles começaram a olhar para o cardeal polonês, que eles já conheciam da época do Concílio Vaticano II, que já tinha destaque na igreja, Karol Józef Wojtyła, que então foi eleito, né, aos 58 anos, né, de verdade, como o primeiro Papa polonês, né? E de verdade ele foi eleito na 8ª votação, no segundo dia, com 99 votos dos 111 eleitores participantes. Em seguida, ele escolheu o nome de João Paulo II, em homenagem ao seu antecessor, que já tinha escolhido o nome de João Paulo, nome duplo, primeiro na história. João Paulo I tinha escolhido esse nome, para homenagear os 2 anteriores, João XXIII e Paulo VI. E para homenagear João Paulo I, ele escolheu João Paulo II, cara, Wojtyła, né? E ele aceitou a eleição com essas palavras: com obediência na fé em Cristo, meu Senhor, e com a confiança na mãe de Cristo e da igreja, apesar das grandes dificuldades, eu aceito. Né? Quando o novo pontífice apareceu, né, para a igreja, né, apareceu ali, né, na varanda, ele era só para dar a bênção, né, da primeira bênção, mas ele resolveu falar. E ele falou então: queridos irmãos e irmãs, todos estamos ainda tristes com a morte do querido Papa João Paulo I. E agora os eminentíssimos cardeais chamaram o novo bispo de Roma. Chamaram-no de um país distante, mas sempre muito próximo pela comunhão na fé e na tradição cristã. Tive medo ao receber esta nomeação, mas o fiz com espírito de obediência a Nosso Senhor e com confiança total na sua mãe, a Virgem Santíssima. Não sei se posso expressar-me bem na nossa língua italiana. Se eu cometer algum erro quando estou falando, por favor, me corrija. Foi assim, de modo simpático, que João Paulo II, naquele 16 de outubro de 78, se dirigiu a todos. Né? Wojtyła tornou-se do 164º Papa da Santa Igreja Católica. Né? O primeiro não italiano em 455 anos. Há 4 séculos que a igreja não tinha um Papa que não fosse italiano. De verdade, ele dispensou a coroação papal, né? E resolveu inaugurar seu pontificado com uma missa, né? No dia 22 de outubro de 1978. E o 22 de outubro é o dia mesmo da festa litúrgica de São João Paulo II, que foi o dia que ele celebrou sua missa solene de início de pontificado, né? Foi nessa missa que ele dizia, né? Não tenhais medo, né? Não tenhais medo, abrir as portas a Cristo Redentor, né? E o primeiro documento do Papa oficial, sua encíclica, um documento forte, teológico, foi justamente
a encíclica, né, Redemptor Hominis, Cristo Redentor do Homem, né? Isso é muito interessante. Cardeal Wyszynski, logo que ele tomou posse, né, Wyszynski foi o que deu notícia de que ele se tornaria bispo, ele fez uma profecia, o Cardeal Wyszynski, quando abraçou, disse assim, em 78, falou a João Paulo II, o Senhor será o Papa que levará a Igreja a atravessar o limiar do terceiro milênio. E de fato foi, né? Cumpriu-se a profecia do Cardeal Wyszynski. Né? O brasão de João Paulo II foi criado por Bruno Bernardin, né? E o brasão, né, traz exatamente um escudo azul, uma cruz dourada, amarela, né, que lembra toda a redenção de Cristo, né? O fundo azul, bem como tem um M também, simboliza a Virgem Maria sempre presente no pontificado de Nossa Senhora. E ainda tem também o lema do pontificado que é totus tuus, todo teu, porque são as palavras da consagração segundo o Médio Grão de Montfort, né? Totus tuus, Maria, ser todo teu, ó Maria, ser todo de Maria para ser todo de Jesus, né? Então, de verdade, o pontificado de João Paulo II foi marcado por várias coisas, né? Primeiro de tudo, ele é o Papa viajante, o Papa peregrino, né? Ele fez diversas viagens no mundo, né? Ele andou tanto na Terra que dá pelo menos umas 3, 4 voltas, umas 3 viagens da Terra à Lua, tudo que ele andou de verdade na Terra, né? Fazendo viagens, né? Foram mais de 100 viagens, né? Que ele fez, oficiais, visitando em cada uma delas, não, às vezes não só país, mas vários países naquela mesma viagem. De verdade, então, um grande peregrino, né? Alguém que levava a palavra de Deus em todos os lugares, né? Também ele fez um grande trabalho ecumênico, né? Onde ele ia, também se aproximava dos não católicos, né? Os ortodoxos, né? Os evangélicos, e de verdade também um trabalho ecumênico, um trabalho interreligioso com não cristãos, né? Budistas, hinduístas, né? Ele fez todo um caminho também de aproximar-se de outras religiões também, né? Depois também ele ficou famoso porque ele visitava também grandes países que estavam sob ditaduras, né? Na época o Chile, Cuba, né? Depois ele pôde visitar, mas também a própria Polônia, que ele visitou 9 vezes, né? E entre essas visitas que ele fez à sua terra natal, ele conseguiu também, né, ver o comunismo se dissolver na Polônia e depois em todo o leste europeu, né, com a queda do Muro de Berlim em 89. Né? E essas coisas foram muito influenciadas pelo Papa João Paulo II, que rezava pela queda do comunismo, mas ele mesmo também, né, teve toda a sua influência para mostrar que esse regime não era de Deus, né, e fez todo um caminho para isto, né. De verdade, João Paulo II também teve um ministério, né, com diversos problemas, né. Aqui também tem um dado interessante, ele viajou por 129 países, né, contabilizando mais de 1.700.000 quilômetros viajados, percorridos de avião, carro, navio, né, e todo jeito ele viajou, né. E foi ele também que começou a Jornada Mundial, né? A Jornada Mundial da Juventude, os Encontros Mundiais da Família, né? São todas iniciativas do Papa São João Paulo II, para animar a igreja, animar os jovens, animar as famílias, né? Foi ele que deu, de fato, força a tudo isso, né? Ele também é o Papa do Jubileu do ano 2000, ano santo de 2000, né? Marcado com a presença do Papa João Paulo II, né? Ele também escreveu muitas cartas, né, encíclicas, escreveu livros ainda quando Papa, né? Gravou até CD, né? De verdade, então, um Papa desses nossos tempos, né? Um Papa de verdade que falava ao coração do homem de hoje. E diante de tantas coisas, foi um Papa também que sofreu muito, né? Ele teve a sua tentativa de assassinato em 81, né? No dia 13 de maio de 81, dia de Nossa Senhora de Fátima, a Liaca, né? Contratado pela KGB, a Polícia Secreta Comunista, que via já desde o início em João Paulo II uma ameaça ao comunismo, contratou a Liaca, né? Muçulmano de religião, para então atirar em João Paulo II.
quase morreu, né? Perdeu muito sangue, ficou entre a vida e a morte, mas, como ele próprio disse, uma mão materna, né, desviou o curso da bala, né? E de verdade, então, ele foi livre da morte e atribuiu isso a Nossa Senhora, tanto que dia 13 de maio de 82, ele foi a Fátima para agradecer a Nossa Senhora e deu de presente a bala para incrustar na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que fica na Capelinha das Aparições, para ficar como seu sinal de gratidão e de reconhecimento pela salvação de Deus, que ele tinha certeza que recebeu pelas mãos, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, então, todo o esforço de João Paulo II, de união, de paz, seus discursos pela paz, realmente alguém que viveu para a igreja, que deu sua vida pela igreja. Mas alguém que sofreu muito, sofreu atentado, como já disse antes, já tinha sido atropelado por um caminhão, depois também já tinha caído várias vezes, né? Depois chegou a osteoporose, o mal de Parkinson, né? Ele só foi cada vez mais se entregando, né, pela igreja, cada vez mais sofrendo, né? E a gente vai vendo todo esse percurso de sofrimento de João Paulo II, né? De doação, de cruz, né? João Paulo II leva a cruz de Cristo, né? Ele mostra isso em sua vida. Nós podemos dizer que ele fez muito nos seus 27 anos de pontificado, mas foram seus últimos dias, seus últimos meses, que testemunharam ainda mais com o seu sofrimento, né? Ele cada vez mais sofria e sofria muito, né? Com dores, com dificuldades, e por fim, né, como ele tinha essa doença degenerativa, né, foi atacando, né, também o seu sistema respiratório, né? Então, de verdade, João Paulo II teve uma época que ele teve que ser levado, como já tinha levado tantas vezes, né, ao hospital, e daquela vez ele teve que passar pela intervenção de fazer então teve então que de verdade fazer esqueci o nome, né, traqueostomia, né? Ele fez uma traqueostomia, justamente para poder respirar, né? E é muito bonito porque de fato nesse tempo, né, o Stanislau, que depois virou arcebispo de Cracóvia, foi sucessor de João Paulo II, né? Foi um dos sucessores de João Paulo II, arcebispo de Cracóvia, já era secretário dele desde quando ele era bispo lá em Cracóvia. O cardeal Stanislau conta que o médico pediu para fazer a tráqueo, né? E o João Paulo II não queria, porque não queria parar de falar, porque estava chegando a Semana Santa, como ele ficava sem celebrar a Semana Santa, e ele insistia nisso, mas não teve jeito, né? Ou era tráqueo ou ele poderia morrer sufocado a qualquer instante. E aí fizeram a tráqueo, né, sem muito consentimento dele, né? E quando ele tenta falar, né, ele vê que não pode falar, então ele pede para escrever numa lousa, né? E aí escreve em polonês, né? E o médico, né, pergunta o que ele escreveu, aí ele fala assim. Aí o cardeal Stanislau fala, o secretário dele fala, ele escreveu o que vocês fizeram comigo, mas depois ele escreveu totus tuus. E aí ele já se entregava pelas mãos de Nossa Senhora a Deus nesse sacrifício, nessa sua oblação, nessa sua oferta da sua vida. Né? Daí por diante, né, não se passou muito tempo, teve aquela cena que todos da época viram, né? Ele tentou ainda fazer sua última a catequese, né? A audiência da janela, né? Foi a catequese ou foi não foi a catequese, foi a oração do Ângelus, né? Que ele foi dar a bênção, né? E não saía nada. Ele tentaram, ele queria, tentaram, mas não saiu nada, né? Ele só saía som, ele não conseguiu emitir palavra, né? De verdade, todos vimos esse sofrimento dele, né? E daí por diante, não demorou muito, né? Ele entrou em plena agonia, quis voltar para casa, foi dentro de casa que ele quis falecer, né? E de verdade tinha uma religiosa que cuidava dele, polonesa, que era médica, né? E foi a ela que quando ele ouvia, né, que tanta gente rezava por ele e pedia para que ele não morresse,
e pedir a cura dele na Praça de São Pedro, né, em lágrimas, aquela cena tão forte que vimos, né? Foi esta irmã que ele chamou e falou ao seu ouvido, foram suas últimas palavras, né? Por favor, me deixem voltar para a casa do Pai, né? Me deixem voltar para a casa do Pai. E aí a Cardeal falou que só depois, né, que ele foi perceber que as últimas palavras, João Paulo II fez questão de dizê-las a uma mulher, né? A esta religiosa, né? E de verdade, então, no dia 2 de abril, né, de 2005, João Paulo II faleceu. Era tarde, né? O Cardeal Stanislau tinha acabado de celebrar a missa do domingo da Divina Misericórdia, porque já celebrou as vésperas da Divina Misericórdia, deu a Santa Comunhão, e que era o primeiro sábado do mês também, o sábado do Coração de Maria. Naquele sábado, na véspera da festa da Misericórdia, que foi o próprio Papa João Paulo II que instituiu, foi na véspera dessa festa, né? E de fato, nesse dia dedicado ao Coração de Maria, do qual ele tinha grande devoção, foi nesse dia que João Paulo II voltou para a casa do Pai, né? E aí não demorou muito, de fato, porque já no dia que ele morreu, as pessoas gritavam, né? Santo súbito! Santo súbito! Né? De verdade, pedindo para que ele fosse declarado santo rápido, né? Santo depressa, não demore a declará-lo santo, né? E de verdade, não demorou mesmo, ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI, né? E de verdade, quando ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI, isso aconteceu no dia 1º de maio de 2011, né? No 1º de maio de 2011. E depois, né, mais adiante, será canonizado, junto com São João XXIII, pelo Papa Francisco, né? No dia 27 de abril de 2014. Ele será declarado santo, né? Eu gostaria de concluir, primeiro, dizendo que João Paulo II para nós é exemplo de alguém que deu a vida por Deus, né? Alguém que desgastou-se por Deus, né? Alguém que de verdade tinha na alma, no coração, o desejo de ser de Deus, de viver na graça e no amor do Senhor, né? Então, por isso, nós temos em João Paulo II alguém que de verdade sempre viveu profundamente no amor de Deus, né? Então a gente tem aqui em João Paulo II um exemplo de alguém que sempre em todas as coisas viveu para Deus, né? Uma vida entregue a Deus, a devoção à Virgem Maria, a sua entrega a Deus, né? Sempre em todas as coisas buscando Deus. João Paulo II é exemplo também de alguém que nunca disse não a Deus, né? Sempre disse sim, né, ao Senhor, né? Sempre firme, forte, sempre disse sim ao Senhor. Eu gostaria de concluir este nosso programa hoje também lendo uma carta recente que o Papa Emérito Bento XVI escreveu justamente pelo centenário de São João Paulo II, né? E, de fato, então, nós temos aqui essa carta, né, do Papa Bento XVI falando sobre João Paulo II, que saiu ao público essa semana, né? E ele diz: deixamos em aberto se deve-se ou não chamá-lo de Magno, João Paulo II, o Grande, ou não, né? Se prevalecerá esse título, João Paulo II, o Grande ou não. É certo que o poder e a bondade de Deus se fizeram visíveis para todos nós em João Paulo II. Tanto o poder quanto a bondade de Deus se fizeram visíveis em João Paulo II. Em momento em que a igreja sofre, uma vez mais, a aflição do mal, João Paulo II é para nós um sinal de esperança e de confiança, né?
E já o Papa Francisco já tinha falado que João Paulo II é o grande Papa da misericórdia, né? Por isso que ele intuiu tanto a questão da Divina Misericórdia. E por isso o Papa Francisco diz que entende que desde 30, 40 anos para cá, os tempos de João Paulo II para cá, é o tempo da misericórdia de Deus, disse o Papa Francisco, também se referindo a João Paulo II. Okay? Foi no domingo da Divina Misericórdia que João Paulo II foi beatificado, e no domingo da Divina Misericórdia que João Paulo II foi canonizado, né? Justamente para mostrar essa relação com a Divina Misericórdia, né? Até porque foi João Paulo II que beatificou, canonizou Santa Faustina. Concluo com uma oração muito bonita do cardeal Angelo Comastri, né? Que ele fez a São João Paulo II, né? E depois daremos a bênção com esse santinho que tem uma reliquiazinha, um pedacinho da batina do Papa São João Paulo II, né? Que está escrito ex idumentes, né? Que é da roupa de João Paulo II. Então daremos a bênção, né? Pedindo a bênção de Deus por intercessão de São Paulo II. Aqui também queremos saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, né? E de verdade, né? Que continuem conectados conosco, né? Rezando conosco mais e mais, né? Então, colocamos aqui a sua intenção, sua oração, nesta oração que fazemos também, né? A Nancy, que está conosco, a Edclei, a Bea Lima, Marco Aurélio, né? A Jéssica de Andrade, a Jusilene, o Adriano Garcia, né? De verdade, todos os que nos acompanham. E assim, então, rezamos esta oração a São João Paulo II do cardeal Angelo Comastri. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando a caminhar corajosamente para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa a igreja que tu amaste. Abençoa os jovens que também foram a tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar do alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu que percebestes a ação de Satanás contra essa preciosa e indispensável faísca do céu que é a família, que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão protege as famílias e a cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opusestes à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores da paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Eu quero concluir com a bênção, mas me vem à mente, agora que eu rezava, um testemunho muito bonito, né? Eu tive a graça de ver João Paulo II, né? Quando ele veio em 97 no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu ainda era seminarista, o primeiríssimo ano, né? Naquela altura, né? Com 16 para 17 anos, né? Há 5 anos atrás, talvez, né? Pelas minhas contas, né? E, na verdade, naquela época, né? Tão jovem, a gente viu o João Paulo II no Maracanã, né? No Encontro Mundial das Famílias, que ele fez no Rio de Janeiro. Depois tive a graça de vê-lo em 2004, em Roma, né? Na missa de São Pedro de São Paulo, que foi a última que ele celebrou neste mundo, né? De verdade, porque no ano seguinte ele faleceu justamente em abril de 2005. E foi uma experiência bastante muito rica, muito profunda. Mas uma das experiências mais bonitas que eu tenho de João Paulo II, além desta, lá em Roma e Rio de Janeiro, foi de um encontro que nós temos aqui na Diocese de Campo Limpo, Teologia Mística. E ajudava o Marcinho da comunidade Alcon, Aliança do Coração Misericordioso. E o Marcinho, todo assim, né? Porque vinha o Padre Patrick acabou por problema de saúde não vindo, né? Da França, falar sobre mística, eu acabei falando no lugar dele. Depois o Padre Reinaldo falou sobre Santa Faustina, e o Marcinho ia falar, que é leigo, né? Fundador, ele falou sobre João Paulo II, como testemunho de misericórdia. E curioso, porque na exposição dele, fez uma exposição muito bonita, com muitos slides, né? Nesse sentido, muito melhor do que a minha do Padre Reinaldo, falando que só falamos, né? Ele fez
tudo muito bem feito, tecnologicamente, e tinha uma frase bem bonita. Ele esteve aqui. E aí eu entendi que era João Paulo que esteve aqui. Achei a frase bonita. Mas quando o Marcinho foi falando, foi contando a história, ele falou de um livro, O Papa dos Milagres, feito por um autor alemão, que tinha escrito, que também depois escreveu sobre Bento XVI, né? Um vaticanista, William Sglench, né? Sglench falou, né, exatamente da experiência que ele tinha tido com João Paulo II, a experiência que ele tinha tido. E uma das experiências muito lindas que ele conta é justamente dele, né, com João Paulo II na Terra Santa. Quando João Paulo II foi ao Monte Nebo, de onde Moisés viu a Terra Prometida. Então João Paulo II quis subir ali. E João Paulo II, naquele ponto, onde viu a Terra Prometida, ele então quis ficar mais afastado. E quando ele foi se afastando, deu sinal, os outros jornalistas também se afastaram, mas Andrés Sglench, ele foi para frente e ficou ali próximo do Papa. Quando ele viu, nem os jornalistas estavam próximos, só estava ele e o Papa, mais perto, só estavam os dois. Ele ficou ali filmando o Papa. E ele falou que ele sentiu, porque Andrés Sglench sempre foi mais cético, né, sem acreditar muito nessas coisas sobrenaturais, mas ele falou que sentiu que o ar mudou, o céu parecia baixar enquanto o Papa rezava. Quando João Paulo II rezava, no ano de 2000, foi no ano 2000 que ele foi à Terra Santa, no Jubileu, e aí, de repente, parece que tudo voltou ao normal. E o Papa João Paulo II terminou, então, sua oração. E ele olha, então, para Andrés Sglench, e aí fala, você percebeu como eu? E Andrés Sglench falou que não sabia nem o que dizer, né? Não sabia nem o que responder. E João Paulo II disse, ele esteve aqui. O ele não era João Paulo II, o ele era Deus. Eles tinham passado por uma experiência de Deus naquele momento, né, de oração. João Paulo II tinha toda essa força para sofrer, para agir, para fazer tanto pela igreja, porque brotava da oração, brotava da sua comunhão com Deus. Padre Adalto, da nossa diocese, conta que quando ele estudava na Itália, na cidade onde ele estava, o Monsignor Marini, o outro Monsignor Marini, Piero Marini, que é bispo, que ajudava nas cerimônias do Papa João Paulo II, ele esteve lá. E ele fez e aí o Padre Adalto, que era seminarista na época, fez a pergunta, né? Monsignor Marini, o que mais te tocou na vida de João Paulo II? E ele disse, a vida de oração dele. Porque para ele não tinha nem lugar e nem tempo. Qualquer tempo e lugar era tempo para ele rezar. Às vezes ele ia começar uma missa, e tinha que começar a missa, dava o horário, e cadê João Paulo II? Era só procurar, que o achava numa capela rezando. Ou então mesmo, muitas vezes estava distraído em Deus, mergulhado em Deus. Que ele fala, deu horário, Santo Padre, precisa começar a oração. E assim, de fato, João Paulo II tinha essa força para defender a vida das crianças que estavam no ventre materno, para defender as famílias. Tudo isso vinha do poder da oração, da comunhão com Deus que João Paulo II tinha. Ele era realmente um homem de Deus. Que ele nos alcance de Nossa Senhora, de quem ele era tão devoto, esta graça. Sermos pessoas mergulhadas em Deus também, na oração e na oferta do sacrifício. Que Nossa Senhora nos abençoe também. Então assim damos a bênção com esta pequena relíquia do Papa São João Paulo II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proteção de São João Paulo II, desse permanecendo a bênção do Senhor poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sede santos.